Olá, no primeiro encontro que nós tivemos em relação à questão dos direitos políticos, eu abordei o conceito de democracia e procurei aqui evidenciar a minha concordância com o conceito de Carlos Nelson Coutinho. Carlos Nelson Coutinho diz que democracia, ao menos a democracia plena, é quando nós temos uma condição efetiva de funcionamento das instituições, portanto, eleições, liberdades políticas, mas também é necessário que hajam condições sociais, ou seja, que as pessoas possam ter autonomia, e para ter autonomia há uma série de pré-requisitos, como acesso à informação, acesso a direitos elementares para satisfação das necessidades básicas, para que assim se possa ter autonomia nas decisões. E nesse mesmo encontro eu abordei a questão dos direitos políticos, evidenciando que em nosso país nós tivemos aquilo que poderia designar de democracia institucional, porque, como eu referi há pouco, as condições sociais de uma parcela significativa da população são muito precárias, vivemos numa sociedade extremamente desigual. Mas que mesmo essa democracia institucional não é algo tão comum na sociedade brasileira e que apenas em alguns momentos ela existe, e estamos vivenciando a partir da Constituição de 1988 um mais longo período da chamada democracia institucional, que lá está assegurado os nossos direitos políticos, na qual há uma evidente avanço, conquista a partir da luta pela redemocratização do país. No encontro seguinte, nós abordamos sobre essa questão da separação dos poderes no Estado. Ou seja, basicamente a partir do artigo 2º da nossa Constituição, que evidencia a tripartização do poder entre o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. E nós podemos verificar que nesse artigo 2º se apresenta o conceito de harmonia e independência do poder. A ideia de harmonia é aquela ideia de que haja uma cooperação entre os diferentes poderes, né? Haja um respeito entre esses poderes, e esse respeito significa a existência de competências específicas, ou seja, cada um dos poderes tem estabelecido pela Constituição as suas competências. E por que eu estou aqui reprisando tudo isso? Porque nos últimos dias temos assistido, a partir do episódio da eleição dos presidentes da Casa do Legislativo, ou seja, da Câmara dos Deputados e do Senado, uma clara ofensiva por parte do Poder Executivo em influir nessa escolha. Influir no sentido de oferecer determinados cargos em troca de apoio político, liberação de emendas para atendimento de interesses de parlamentares na sua base eleitoral, com um claro intuito de influir, portanto, na decisão de um outro poder. E, portanto, se nós pensarmos
a independência a partir de uma ideia de autonomia, a gente vê que há uma ruptura dessa autonomia. E aí a questão é por que o Poder Executivo, né, investiu, se empenhou para que pudesse eleger, né, senadores ou deputados vinculados ao seu projeto para a presidência dessas casas. Porque essas casas que têm competências específicas, elas têm também regimentos específicos no qual são atribuídos as competências a cada um dos cargos desta mesa que vai dirigir os trabalhos. Então, por exemplo, uma competência do presidente do Poder Legislativo, seja da Câmara ou do Congresso, dar prosseguimento a um pedido de impedimento. Essa é uma competência. Então, quando o presidente ele incide nessa autonomia, né, ele vai, digamos assim, desequilibrar aquela relação de freios e contrapesos existente, fazendo com que haja um fortalecimento dos interesses do Poder Executivo, né, e, ao mesmo tempo, né, de alguma maneira, inibindo competências do Poder Legislativo, como, por exemplo, de fiscalizar a própria ação do Executivo. Então, eu gostaria de comentar aqui, porque penso que há uma clara quebra daquilo que está previsto em relação à nossa Constituição brasileira. E também, né, poderíamos aqui estar nos referindo a eventuais lacunas que existem, né, na legislação e que, portanto, não são lacunas meras de interpretação heurística, mas lacunas pela ausência de uma legislação. Na realidade, eventualmente pode ocorrer uma invasão, né, de atribuição do Poder Judiciário, né, em relação a uma competência que seja do Legislativo. E dentro do próprio Judiciário há um conjunto de regramentos sobre as atribuições, né? E na realidade, quando a gente vê fatos como os que a gente tem assistido a partir do vazamento das mensagens da Lava Jato, nós estamos verificando o quê? Né? Que o procurador trocando mensagem com aquele que investiga e julga o próprio fato. Isso, pela legislação, é inconcebível, né? Ou seja, esse favorecimento, né, vai desequilibrar, né, esta ação e, portanto, deixa de se praticar a justiça.